Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo para mais um vídeo. Eu quero falar, explicar para você por que Deus não quis perdoar Israel. O que aconteceu para que Deus fosse tão severo com Judá, com a nação chamada nação eleita? Vem comigo que eu quero te mostrar isso. Nós temos assistido um derramamento de sangue inocente no conflito na faixa de Gaza. E isso deve nos levar a refletir sobre a intensidade desse pecado. Como que Deus pode perdoar tanta atrocidade e tanta violência? Eu estava terminando de preparar um curso sobre o livro dos reis para uma escola que eu leciono e terminando o livro dos reis, no capítulo 22, no capítulo 21, no capítulo 24 até o 25, onde se narra a derrota, né, a invasão de Jerusalém, de Judá, pelo exército de Nabucodonosor, a tentativa de explicar o que de fato aconteceu. É interessante observar que havia em Jerusalém e em Judá, o reino de Israel já tinha sido destruído, a concepção de que eram o verdadeiro Israel de Deus. A gente lê isso nos Salmos e em outros lugares do Antigo Testamento, como que, tendo sobrado Judá, né, quando Israel foi derrotado pela Síria, Judá assumiu, então, o posto, né, de o Israel de Deus. Por isso que o tema é porque Deus não quis perdoar Israel, não quis perdoar a nação como um todo. E isso nós encontramos no capítulo 21, verso número 15 e 16. Portanto, fizeram o que era mal perante mim e me provocaram a ira desde o dia que seus pais saíram do Egito até o dia de hoje. Agora o versículo crucial. Além disso, Manassés derramou muitíssimo sangue inocente até encher Jerusalém de um e de outro extremo afora o seu pecado com que fez pecar a Judá, praticando o que era mal perante o Senhor. Depois nós temos a morte de Manassés e a reforma de Josias, a purificação do templo, mas depois da morte de Josias nós temos aí a catástrofe do exílio. E o capítulo 24 narra a queda de Judá, da chamada nação de Israel. E o que a gente lê aqui? A gente lê as duríssimas palavras que diz assim, capítulo 24 do segundo livro dos Reis, versos 3 e 4. Com efeito, sucedeu a Judá, uma explicação, por mandato do Senhor, que removeu Judá de sua presença por causa de todos os pecados cometidos por Manassés, como também por causa do sangue inocente que ele derramou, com o qual encheu a cidade de Jerusalém. Por isso, o Senhor não quis perdoar. A explicação do livro dos Reis para a catástrofe do exílio babilônico e a destruição de Judá e o templo de Jerusalém, dos muros de Jerusalém, do templo de Salomão, é que o crime principal, o fato de Deus não quis perdoar, é o derramamento de sangue inocente. Jeremias, Isaías, também Ezequiel, mostram que esses inocentes eram os vulneráveis. Se você ler, a gente pode tratar disso em um outro vídeo, os inocentes eram os órfãos, as viúvas, os vulneráveis,
aquelas pessoas que tinham sofrido com guerra, tinham sofrido saque por causa de desmandos do governo, não eram exatamente inimigos, mas eram inocentes. O fato de matar, derramar sangue inocente, é algo que Javé, né, o Senhor, aí que aparece aí no verso número 4, não tolera, não admite e não perdoa. É para mim um dos versículos mais difíceis e mais duros de entender e aceitar. Na verdade, eu fiquei uma semana, né, pensativo, entristecido e me questionando se Deus é tão misericordioso assim, né? Por que não perdoar? De fato, não perdoou. E tem um detalhe que você precisa prestar atenção nessa narrativa. Entre os capítulos 21, que apresenta Manassés e seu reinado, depois do capítulo 22, 23 e 24, nós temos a reforma de Josias. Antes Josafá já tinha feito, mas Josias incrementou uma grande mudança e uma grande reforma religiosa, tirou os postes ídolos, restaurou a lei, provavelmente aí parte do Deuteronômio, tirou o sacerdote dos deuses estrangeiros, tirou os postes ídolos, ele purificou, isso houve aí um techuvá, um arrependimento, uma conversão, mas não foi suficiente para que Deus perdoasse. Então, a explicação que se dá para a derrocada, para a arrogância de Israel, para os líderes de Judá, é que Deus não tolera derramamento de sangue inocente. Agora pense você e tire as suas conclusões. O Israel atual, que é muito diferente do Israel bíblico, né, tem derramado sangue inocente. Não só Israel, mas outras nações também têm derramado muito sangue inocente, com a desculpa e a estúpida explicação de que é um efeito colateral, de que isso são aí perdas, né, que são consequências de governo, no caso lá da faixa de Gaza, do Hamas. Então, essa justificativa para massacrar e matar e derramar sangue inocente não se sustenta diante, né, desse Deus que está atento, está muito presente e atuante na defesa dessas pessoas mais vulneráveis, seja pelos profetas, seja hoje pela igreja, seja pela pregação, seja por meio de assistência humanitária da ONU, de ONGs, de igrejas. Deus se manifesta, né, de uma tal forma e desaprova veementemente com o derramamento de sangue. Isso, obviamente, tem consequências. Isso, obviamente, teve consequências e, muito provavelmente, em todos os lugares, não se trata apenas de Israel, mas Israel é, de fato, aqui o nosso foco, há consequências desastrosas, né? Porque esse sangue não fica impune, porque o Deus de Israel, Deus de Judá, o nosso Deus, né, tem os olhos postos nessa crueldade, nessa matança, nesse derramamento de sangue. É uma palavra bem dura, uma palavra bastante perturbadora, mas é uma realidade. E nós, como cristãos, como herdeiros aí da tradição da justiça do Antigo Testamento e do Deus do Antigo Testamento, devemos protestar como o profeta, como a escola deuteronomista protesta aqui contra essa matança, crueldade contra os inocentes. Essa é a nossa missão evangelizadora, evangelizar a paz, levar as boas novas e também denunciar o pecado, denunciar tudo o que está
contrário, que é contrário à palavra de Deus e, mais ainda, que é contrário à própria essência do Deus que servimos, que é a vida, a preservação da vida. Espero que tenha ajudado aí a você a refletir sobre as atrocidades, né, que têm sido cometidas aí contra inocentes, crianças, mulheres, pessoas, homens que de fato não têm nenhuma culpa, né, como a gente diz, culpa no cartório, para sofrer tão grande devastação assim. E como os olhos do Senhor estão postos, né, nessa realidade, como Deus vai reagir a isso. Compartilhe, curta esse vídeo, se inscreva no canal, faça essas ações aí para ajudar a gente, tá bom? Deixe seu comentário se você tem aí alguma palavra sobre isso, por favor, coloque aí, tá certo? Eu te espero para o próximo vídeo. Fica na paz. Shalom.